Galerinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de Introdução à Dinâmica. A dinâmica é uma parte da física relacionada à mecânica que estuda e explica completamente a causa dos movimentos, o que os produzem e o que os modifica. São as 3 leis de Newton quem vai nos explicar todo o passo a passo de como acontece o movimento, como ele pode sofrer deformações e alterações. Esse é o principal estudo da dinâmica, as 3 leis de Newton que veremos nas nossas próximas aulas. Antes disso, vamos aprender o conceito de força, força resultante e equilíbrio. No entendimento de vocês, o que é a força? Segundo a física, a força ela é um agente físico causador de deformações ou acelerações nos corpos em que ela atua. Quando a gente fala que essa força ela causa deformação, nós estamos nos referindo aos efeitos estáticos. E quando a gente diz que essa força causa aceleração, a gente está se referindo aos efeitos dinâmicos. Então, a força são interações entre corpos que causam variação no seu estado de movimento ou causa uma deformação. Mas a força também, tal qual como a aceleração e a velocidade, ela é uma grandeza vetorial, caracterizada por um módulo, direção e sentido. Toda grandeza vetorial vem caracterizada por esses 3 itens aqui. Como a gente está trabalhando com força, o módulo significa o tamanho da força que é aplicada em um determinado corpo ou em um objeto. A direção vai dizer se esse corpo está na posição horizontal ou se ele está na posição vertical. O sentido vai dizer se esse corpo está indo para a direita, se esse corpo está indo para a esquerda, se ele está subindo ou se ele está descendo. A força resultante é a soma de todas as forças que estiverem sendo aplicadas em um determinado corpo. Quando você tem várias forças sendo aplicadas em um único corpo, você pode transformar essa força em uma única força representada por FR, que quer dizer força resultante. Então, a força resultante nada mais é que a soma vetorial de todas as forças componentes. Pessoal, um corpo ele está em equilíbrio quando a resultante da força exercida sobre ele é nula. E o estado de equilíbrio ele está dividido em 2 tipos. O corpo está em equilíbrio estático ou ele está em equilíbrio dinâmico. Vamos entender cada um. O equilíbrio estático é aquele em que o corpo ele está em repouso, ou seja, a velocidade vetorial sobre esse corpo ela é nula no decorrer do tempo. E o corpo ele está em equilíbrio dinâmico quando ele está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, a velocidade vetorial que está sobre esse corpo ela é constante e diferente de zero. Se você conseguiu entender e compreender que a dinâmica é a ciência que estuda as causas do movimento, explicando todo o passo a passo, então vamos dar continuidade às nossas aulas, estudando agora a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, que também é conhecido como inércia, diz o seguinte: a tendência de um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme é manter seu estado inicial. A aplicação de forças externas pode mudar a condição inicial do corpo. Como é que isso acontece? Digamos que eu tenho aqui uma caixa. Essa caixa, ela está em repouso. Tem um camarada aqui, que vai aplicar uma força nessa caixa. Quando ele aplicar essa força, essa caixa vai sair do seu estado de repouso e vai entrar em movimento. Esse movimento pode ser um movimento retilíneo uniforme. Isso vai depender da força de atrito em que essa caixa, da superfície em que essa caixa está.
Então, se a gente desconsiderar essa força de atrito da superfície, essa caixa vai continuar o movimento dela e esse movimento vai ser o movimento retilíneo uniforme, onde a velocidade será constante e diferente de zero. Mas se nós considerarmos que nessa superfície em que nossa caixa está, existe uma força de atrito, essa caixa, à medida que ela vai se movimentando, lá na frente ela vai parar e vai voltar ao seu estado inicial de repouso. Então, gente, a lei da inércia, esse princípio, ele foi formulado pela primeira vez por Galileu Galilei. E lá na frente ele foi confirmado por Newton, que ficou conhecido como princípio da dinâmica. Primeira lei de Newton, que a gente também chama de princípio da inércia. E ele diz o seguinte, que todos os corpos, eles são preguiçosos e não desejam de maneira nenhuma modificar-se do seu estado de repouso para o estado de movimento. Ele quer dizer que se eles estão parados, ou seja, se esse corpo está em repouso, ele quer continuar repousando. Se esse corpo estiver em movimento, ele quer continuar movimentando-se. Essa preguiça, gente, ela é chamada pelos físicos de inércia e é caracterizada em todos os corpos que são dotados de massa. Nós temos um exemplo do nosso dia a dia em que a inércia é aplicada. Vocês já se perguntaram por que é que quando vocês estão no ônibus, que eles dão a arrancada, vocês tendem a ir para trás? Isso acontece porque você está de repouso dentro do ônibus, certo? Então, quando o ônibus dá aquela arrancada, seu corpo vai para trás, porque seu corpo quer resistir a esse movimento. Mas aí, depois de um certo tempo que teu corpo está ali em movimento dentro do ônibus, quando ele para, você tende a ir para frente. Ou seja, você continua em movimento. Vocês entenderam agora por que a lei da inércia diz que se o corpo está em repouso, ele quer permanecer em repouso? Se ele está em movimento, ele quer continuar em movimento? É por isso que acontece dentro do ônibus. Você está de repouso, o ônibus sai de vez sem você esperar, então você vai para trás. O teu corpo quer continuar de repouso. Na medida que tu está em movimento, o ônibus para, teu corpo vai para frente. Teu corpo quer continuar esse movimento. O que entendemos por massa de um corpo? Sabemos que os corpos que apresentam maior inércia são aqueles de maior massa. Por exemplo, no mercado, quando você vai com a sua mãe fazer compras, o carrinho vazio que vocês pegam para fazer as compras, ele é mais fácil de você empurrar ele vazio do que se ele estiver cheio de mercadoria. O carrinho com compras, ele vai oferecer maior resistência para sair do repouso. Podemos então associar a massa de um corpo à sua inércia, dizendo que a massa desse corpo é a medida numérica da sua inércia. Então, que fique claro para vocês que quanto maior a massa do corpo, maior vai ser a inércia. Vamos usar um exemplo de uma bicicleta e um caminhão. Sabemos que a massa da bicicleta é em quilogramas, mas já a massa do nosso caminhão, ela é dada em toneladas. Então, é claro, qualquer um dos dois que for sair do repouso, o caminhão, por ser mais pesado, vai oferecer maior resistência para sair do repouso. Por quê? Porque ele possui mais inércia devido à sua quantidade de massa. Da mesma forma, é para esses corpos voltarem ao seu estado de repouso. Durante o movimento que a bicicleta está fazendo e o caminhão, quando formos parar os dois ao mesmo tempo, vocês podem perceber que a bicicleta vai parar mais rápido porque ela tem pouca inércia devido à sua pouca quantidade de massa. Já o caminhão vai oferecer uma resistência maior para parar porque a quantidade de massa dele é maior e a sua inércia também será maior. O princípio fundamental da dinâmica, ou segunda lei de Newton, como é conhecido, ele estabelece uma proporcionalidade entre causa, que é a força, e o efeito, que é a aceleração.
Observe aqui que nós temos um ponto material de massa M e sobre esse bloquinho aqui está sendo aplicada uma força resultante FR, como vocês estão vendo, com sentido para a direita, empurrando esse bloquinho, vai gerar, depois de empurrar, uma aceleração que também vai estar na mesma direção que essa força. Segundo essa segunda lei de Newton, a resultante das forças aplicadas a um ponto material é igual ao produto da sua massa pela aceleração adquirida. Aqui nós temos a força resultante que vai ser aplicada e quando essa força é aplicada sobre um bloco, essa força vai ser igual à massa desse corpo vezes a aceleração que é causada devido à aplicação dessa força nessa massa. Vamos relembrar que no Sistema Internacional de Unidades SI, a unidade que representa a massa é o quilograma. O que representa a aceleração é metros por segundo ao quadrado. E força, ela é dada em Newton e é representada por N maiúsculo. Um Newton vai ser representado por quilogramas, metros por segundo ao quadrado. Agora que você já sabe sobre a lei da inércia e a segunda lei de Newton, vamos para os exemplos de aplicação dessas duas leis.